Ninguém esperaba que uma simples dança pudesse mudar o destino de uma menina paralisada e tocar o coração de um bilionário frio. Para imediatamente, a voz de Richard Blackwood ecoou pela mansão como trovão. Ele estava parado na entrada da sala de estar, com os punhos cerrados, observando uma cena que fez seu sangue ferver instantaneamente. Sua filha de 8 anos, Sofia, estava em sua cadeira de rodas no centro do cômodo, sorrindo pela primeira vez em meses. Ao lado dela, André Silva, o motorista que ele havia contratado há apenas 3 semanas, tancava suavemente ao som de uma música brasileira que tocava em seu celular. O homem de 30 anos segurava a mão da menina delicadamente, girando lentamente em volta da cadeira enquanto ela batia palmas com uma alegria que Richard não ouvia desde o acidente. O que diabos você pensa que está fazendo com a minha filha? Richard avancou em direção a André, que imediatamente parou de dançar e soltou a mão de Sofia. O sorriso da menina desapareceu instantaneamente, substituído por uma expressão de confusão e medo. André permaneceu calmo, com as mãos levantadas em gesto pacífico. Sir Blackwood, eu posso explicar. Explicar? Richard o interrompeu, sua voz carregada de indignação. Você foi contratado para dirigir, não para fazer seja lá o que for isso. Ele gesticulou furiosamente para o celular que ainda tocava música. Desligue essa coisa agora. Sofia começou a chorar baixinho, e André rapidamente pegou o celular para pausar a música. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Richard olhou para a filha, depois para André, e algo em seu peito se apertou de uma maneira que ele não conseguia nomear. Papai, por favor, Sofia sussurrou, sua voz pequena e quebrada. André estava apenas me ensinando a dançar como as outras crianças. Você não pode dançar. Richard explodiu, as palavras saindo antes que ele pudesse controlá-las. Você está em uma cadeira de rodas, Sofia. Quanto antes você aceitar isso, melhor. O rosto de André se contraiu levemente, mas ele permaneceu em silêncio. Havia algo em seus olhos, não raiva nem medo, mas uma compreensão profunda que Richard não conseguia decifrar. Era como se o motorista soubesse exatamente o tipo de dor que o fazia reagir daquela maneira. Sir Blackwood, André disse calmamente, sua voz carregando sotaque suave que Richard nunca havia notado antes. Posso falar com o senhor em particular? Não há nada para discutir, Richard respondeu secamente. Pegue suas coisas. Você está demitido. André assentiu lentamente, mas antes de se virar para sair, ele olhou para Sofia uma última vez. Lembre-se do que conversamos sobre borboletas, pequena. Algumas voam diferente, mas ainda voam. Enquanto André caminhava em direção à porta, Richard notou algo que o deixou inquieto. O homem não parecia surpreso ou desesperado como ele esperaria de alguém que acabara de perder o emprego. Havia uma serenidade em seus movimentos, como se ele soubesse algo que Richard não sabia. Sofia continuou chorando e Richard se ajoelhou ao lado da cadeira dela, tentando confortá-la. Mas suas palavras soavam vazias a de para seus próprios ouvidos. ¿Por que você o mandou embora? Sofia perguntou entre solucos. Ele me fez sentir normal de novo. Richard não sabia como responder. Por 6 meses, desde o acidente que deixou Sofia paralisada da cintura para baixo, ele havia contratado os melhores fisioterapeutas, psicólogos e especialistas que o dinheiro podia comprar. Nenhum deles havia conseguido arrancar sorriso genuíno de sua filha. E de André aparecer. Enquanto observava Sofia enxugar as lágrimas com as costas da mão, Richard se perguntou se havia cometido erro terrível. Havia algo naquele motorista que não se encaixava, algo que acionava alarmes em sua mente analítica, mas não do tipo que ele esperaria. Se essa história de preconceito e descobertas inesperadas está tocando seu coração, não se esqueça de se inscrever no canal, porque o que Richard estava prestes a descobrir sobre André mudaria não apenas sua perspectiva sobre o motorista, mas sobre si mesmo de uma maneira que ele nunca pensou ser possível. 3 dias se passaram desde a demissão e a mansão Blackwood parecia ter voltado a sua rotina silenciosa e fria. Richard se jogou no trabalho, convencendo-se de que havia tomado a decisão certa. Afinal, ele não podia permitir que estranhos se aproveitassem da vulnerabilidade de sua filha, mas Sofia não estava colaborando com seu plano de normalidade. A menina se recusava a sair do quarto. Afastava as refeições e chorava sempre que ouvia o barulho de carros na entrada, esperando que fosse André retornando. Os fisioterapeutas contratados por Richard relataram total resistência. Ela simplesmente se recusava a participar de qualquer atividade,
Papai porqueo Andre não volta? Sofia perguntou pela 10ª vez naquela manhã, suas lágrimas deixando manchas na fronha. Já conversamos sobre isso, querida. Ele não era o ideal para o trabalho aqui, Richard respondeu, ajeitando a gravata em frente ao espelho. A reunião com os investidores japoneses não podia ser adiada, mesmo como o drama em casa. Mas ele me entendia, Sofia murmurou, virando o rosto para a parede. Enquanto isso, do outro lado da cidade, André Silva estava sentado à sua pequena mesa da cozinha, digitando calmamente em um laptop que definitivamente não combinava com o modesto apartamento onde ele morava. A tela mostrava uma série de e-mails em inglês, francês e português, correspondências que um simples motorista jamais deveria ser capaz de manter. Seu telefone tocou. Dr. Silva, a voz do outro lado falava em francês. A Universidade gostaria de confirmar sua disponibilidade para a palestra sobre neuroplasticidade na próxima semana. Preciso adiar por alguns dias, André respondeu na mesma língua, seus olhos nunca saindo da foto que ele havia tirado discretamente de Sofia durante uma de suas aulas de dança. Tenho um caso especial que requer atenção. Richard nunca havia se preocupado em investigar adequadamente o passado de André Silva. Se o tivesse feito, teria descoberto que o homem que ele contratara como seu motorista tinha PhD em neurociência pela Sorbonne. Era especializado em terapia de música e movimento para crianças com trauma neurológico e havia abandonado uma promissora carreira acadêmica em Paris após uma tragédia pessoal. Mas havia algo mais, algo que nenhuma investigação mais minuciosa revelaria. André conhecia a família Blackwood há muito mais tempo do que Richard imaginava. Enquanto Richard se preparava para mais um dia tentando ignorar os solucos da filha, seu assistente pessoal, James, entrou no escritório com uma expressão preocupada. Sir Blackwood, preciso relatar algo estranho, James disse, consultando seu tablet, o motorista que o senhor demitiu. Ele não tentou contestar a demissão. Ele não pediu referências. Ele não parecia desesperado de forma alguma. Richard franciu a testa. De fato, a calma reação de André o havia incomodado desde o início. E daí, talvez ele já tivesse outro emprego em vista. E que eu fiz algumas, verificar que o senhor. Descobri que ele tem formação acadêmica avançada. Ele fala 4 idiomas. E James hesitou. Há registros dele trabalhando com crianças com necessidades especiais em hospitais europeus. O estômago de Richard se apertou ligeiramente. Por que você não me disse isso antes? Porque o senhor não pediu uma verificação completa de antecedentes. O senhor disse que só precisava de alguém para dirigir. Richard se lembrou vagamente da entrevista de emprego. André havia sido recomendado pela agência de empregos como altamente qualificado e experiente com famílias. Ele havia assumido que isso se referia apenas à experiência como motorista. Naquela tarde, Richard voltou para casa mais cedo e encontrou Sofia exatamente como a havia deixado, imóvel na cama, olhando pela janela. Mas desta vez, ela estava sussurrando algo, como quem você está falando, querida? Ele perguntou, aproximando-se dela. As borboletas, Sofia respondeu sem se virar. André me ensinou que algumas vão diferente, mas ainda vão. Como eu, Richard sentiu um aperto no peito. Essas foram as últimas palavras que André havia dito a Sofia antes de partir. Mais tarde, depois que Sofia adormeceu, Richard se viu caminhando até a garagem, onde costumava encontrar André limpando o carro e cantarolando baixinho. O espaço agora estava vazio e silencioso, mas algo chamou sua atenção. No banco do carro, André havia deixado uma pequena pasta de couro. Richard a abriu, esperando encontrar documentos pessoais. Em vez disso, ele encontrou artigos médicos sobre paralisia infantil, técnicas de musicoterapia e uma série de anotações manuscritas sobre o caso SB, as iniciais de Sofia Blackwood. As anotações eram detalhadas. Profissionais e revelavam um conhecimento da condição de Sofia que ia muito além do que qualquer motorista deveria possuir. Havia diagramas de exercícios, progressões musicais adaptadas e um plano de tratamento que se estendia por meses. No fundo da pasta, Richard encontrou uma fotografia desbotada, jovem de jaleco branco ao lado de uma mulher loira em uma cama de hospital, ambos sorrindo para a câmera. A mulher tinha os mesmos olhos azuis de Sofia. Era sua esposa Helena, a mulher que havia morrido no acidente que deixou Sofia paralisada. A foto era datada de 6 anos atrás em hospital em Paris. No verso, uma anotação em francês, Dr. André Silva, especialista em trauma neurológico pediátrico, tratamento de Helena Blackwood. Richard deixou a foto quer, as mãos tremendo. André não era apenas motorista habilidoso que por acaso havia aparecido em sua vida.
Él había conocido a Elena, él había tratado a su esposa. Y ahora, 6 años después, él había aparecido misteriosamente para trabajar en su casa, justamente cuando Sofía Maíz precisaba de ayuda. Cada nova humil jacao que Richard había infligido a André, cada palabra dura, cada olhar de desprecio, ahora ganaba un peso completamente diferente. Ojo mem que él había demitido tan cruelmente no era un oportunista tentándose aprovechar de una crianza vulnerable. Él era posiblemente la única persona no mundo que realmente sabía cómo ayudar a Sofía, y Richard acabara de mandarlo embora. Na manhã seguinte, Richard no conseguía se concentrar en una de sus reuniones. A foto de Elena con André martelaba en su mente como una pregunta sin respuesta. ¿Cómo era posible que el destino tuviese traído un médico de su esposa para trabajar como motorista en su casa, justamente cuando Sofía más precisaba de él? No podía ser una coincidencia. Richard canceló todos sus compromisos e instruyó a James a contratar una agencia de investigación particular inmediatamente. Pero todo sobre Andrés Silva, cada documento, cada empleo, cada folego que le dio en los últimos 15 años. Señor, ¿puedo preguntar por qué eso era urgente? James preguntó, ajustando los óculos nervosamente. Descubrí que nuestro ex motorista no es quien pensábamos que él era. Richard respondió, ainda segurando a foto. Es preciso saber exactamente con quién tengo lidado. En cuanto hizo, Sofía había piorado. Ella se recusaba a comer, no falaba con ninguém había desenvolvido una febre baixa que los médicos no conseguían explicar. A fisioterapeuta relató que a menina simplesmente fechara los ojos durante toda a sesión, como se tuviese desistido completamente, y como si ella tuviese perdido a vontade de viver, murmuró Dr. Peterson, o pediatra da familia, después de examinar Sofía. Às vezes, crianças que sofreram trauma desenvolvem apegos emocionais muito específicos, quando essas conexões são abruptamente cortadas. Você está sugerindo que minha filha está doente porque eu demiti um motorista. Richard o interrompiu, sua voz pesada de descrença e irritação. Estou sugerindo que o senhor pode ter subestimado a importância dessa pessoa na recuperação dela. Naquela tarde, o relatorio da agencia chegou por email criptografado. Richard se trancou em seu escritório e começou a ler suas certezas desmoronando página por página. André Silva había se formado na Universidade de São Paulo en medicina. Especializou-se en neurologia pediátrica na Franca e por 6 anos había trabajado no hospital Necron von Malad en Paris, o mesmo hospital onde Elena había sido tratada durante un periodo de pesquisa. Mas había más, muito más. André había perdido su propia filha en un accidente de carro 3 años atrás. Luna Silva, de 5 años, había morido en circunstancias semejantes a las que dejaron Sofía paralizada. Após a tragedia, André abandonó a medicina tradicional y comenzó a desenvolver técnicas no convencionales de terapia a través de música y de movimiento para crianças traumatizadas. O relatorio incluía artículos científicos publicados por André, citados en periódicos médicos internacionales y algo que fez o sangue de Richard Gellar, una entrevista que él había concedido a un jornal francés 2 años antes, na cual André mencionaba su intención de encontrar otras crianças como Luna y ofrecerles una segunda chance de sorrir. Richard pegó o teléfono y discó o número de André. O teléfono tocó varias veces antes que una voz calma atendese. Sei que você descobriu que meu su, André disse, sem sequer esperar por un cumprimento. ¿Por que você não me contou desde o inicio? Richard preguntó, sua voz traindo uma mistura de raiva e confusão. Porque homens como você não contratam ex-médicos para dirigir carros. Você contrata motoristas. E Sofía precisava de alguém que pudesse estar por perto sem levantar suspeitas ou expectativas. Suspeitas? Que tipo de jogo você está jogando com minha família? André suspirou profundamente do outro lado da linha. Sir Blackwood, sua esposa Elena, me procuró 6 meses antes do acidente. Ella estaba pesquisando tratamientos alternativos para parálisis infantil porque los médicos ya habían diagnosticado un problema durante la gravidez que podría afectar a Sofía no futuro. Richard sintió como si o chao tuviese desaparecido sob sus pies. Eso es imposible. Sofía nació perfectamente saludable. Ella estaba. Mas Elena sabía que había un riesgo genético. Ella estaba preparando un plano de tratamiento preventivo caso algo acontecese. Ella me pidió para prometer que, si Sofía algún día precisase, yo faría todo a mi alcance para ayudarla. Las palabras de André ecoaron no escritorio silencioso como una confesión que reescribía toda la historia que Richard pensaba conjeturar.
Elena había guardado un segredo médico dele. Ella había se preparado para una tragedia que ainda não había acontecido. Voce está mentindo, Richard murmuró, mas sua voz não tinha convicao. Está no testamento de la Sir Blackwood, na parte que seus advogados provavelmente clasificaram como delirios de uma mulher grávida preocupada. Elena deu instrucciones específicas sobre cómo Sofía debería ser tratada en caso de paralisia. Richard rapidamente abriu os arquivos digitais do testamento de Elena em seu computador. Lá na página 17, uma secao que ele havia ignorado completamente em caso de trauma neurológico ou paralisia envolvendo nossa filha Sofia. Recomendo entrar em contato com o Dr. André Silva, especialista em terapia não convencional. Seus métodos podem parecer pouco ortodoxos, mas funcionam onde a medicina tradicional falha. Meu Deus, Richard sussurrou, largando o telefone. James apareceu na porta naquele momento, carregando uma pasta de documentos. Senhor, há algo que o senhor precisa ver. Encontrei registros de pagamentos que sua esposa fez a uma clínica em Paris. Pagamentos mensais que continuarão a ser automaticamente debitados de uma conta conjunta até o mês passado. Richard pegou os documentos com as mãos trêmulas. Elena vinha pagando por uma clínica de reabilitação infantil todos esses anos, uma clínica onde André trabalhava como consultor. Ele estava nos observando, Richard murmurou. Esperando não observando o senhor, James corrigiu gentilmente. Esperando ser necessário. Naquele momento, Richard percebeu a extensão de sua arrogância. Ele havia demitido humilhantemente o único homem no mundo que sua esposa havia escolhido especificamente para cuidar de Sofia. Ele havia tratado como um oportunista o médico que havia abandonado uma carreira brilhante para cumprir uma promessa feita a uma mulher morta. Pior, ele havia feito isso na frente de Sofia, quebrando a única conexão genuína que a menina havia formado desde o acidente. Richard ligou para André novamente. Preciso que você volte. Não é assim que funciona, André respondeu calmamente. Não sou um funcionário que você pode demitir e recontratar quando quiser. Eu sou um médico que fez uma promessa. Então, o que você quer de mim? Quero que você pare de tentar controlar a cura de sua filha e comece a participar dela. Quero que você admita que não sabe o que é melhor para Sofia. E quero que você peça desculpas não a mim, mas a ela. Richard engoliu seu orgulho como uma pílula amarga. E se eu fizer isso, então talvez Sofia ainda tenha uma chance de felicidade. Enquanto Richard processava a magnitude de seus erros, uma notificação apareceu em seu celular. Uma mensagem de texto de um número desconhecido. Sofia me pediu para enviar isso para você. Era um vídeo de 3 minutos. No vídeo, Sofia aparecia sentada em sua cadeira de rodas no que parecia ser um consultório médico, sorrindo enquanto movia os braços em sincronia com uma música suave. Suas pernas, embora imóveis, balançavam levemente ao ritmo. André aparecia brevemente no canto da tela, guiando seus movimentos com infinita paciência. A mensagem que acompanhava o vídeo era devastadora em sua simplicidade. Ela gravou isso na semana passada, quando ainda acreditava que você a amava mais do que seu próprio orgulho. Richard percebeu naquele momento que havia perdido muito mais do que um funcionário. Ele havia perdido a confiança de sua própria filha. E agora, pela primeira vez em anos, ele não tinha certeza se conseguiria recuperar o que havia destruído com sua arrogância e preconceito. Mas enquanto ele assistia ao vídeo pela quinta vez seguida, uma determinação diferente começou a crescer em seu peito. Não a determinação de controlar, mas a humildade de aprender. E talvez, apenas talvez, não fosse tarde demais para se tornar o pai que Sofia merecia ter. Do outro lado da cidade, André desligou o telefone e olhou para a foto emoldurada em sua mesa, Luna, sua filha, sorrindo em uma cadeira de balanco pouco antes do acidente. Mais uma, minha pequena, ele sussurrou. Vamos salvar mais uma. Richard dirigiu ao apartamento de André sem avisar, o relatório da investigação dobrado em sua mão trêmula. Ele o encontrou sentado na varanda, lendo um livro em francês, como se estivesse esperando por essa visita. Você planejou tudo isso, Richard disse sem rodeios, subindo os degraus que levavam ao pequeno apartamento. Desde o primeiro dia, André calmamente fechou o livro e gesticulou para a cadeira ao lado dele. Sente-se, Sir Blackwood. É hora de conversarmos como dois homens que amam a mesma criança. Não, Richard explodiu. Você mentiu sobre quem você era. Você manipulou minha família. Você usou a memória da minha esposa para cumprir uma promessa que fiz a ela. André o interrompeu, sua voz firme. Uma promessa que você nunca soube que ela me pediu para fazer.
Richard jogu o relatorio na mesa entre eles, e usei de tudo, sobre Luna, sua filha. Sobre como voce abandonou a medicina depois que ela morreu. Sobre como voce tem usado outras crianças para tentar compensar sua própria perda. O rosto de André se contraiu ligeiramente, mas ele não negou. Voce está certo em uma coisa. Cada criança que eu ajudo traz Luna de volta por alguns momentos, mas se voce pensa que isso diminui meu amor por Sofia, voce está muito enganado. Como voce ousa, Richard comecou, mas André o interrompiu novamente. Sua esposa me procurou porque sabia que voce nunca aceitaria métodos não convencionais. Helena sabia da sua necessidade de controlar tudo, de ter respostas científicas para problemas emocionais. Ela me pediu para prometer que, se algo acontecesse com Sofia, eu encontraria uma maneira de estar lá, mesmo que isso significasse mentir sobre quem eu realmente era. André pegou uma carta amarelada da mesa. Helena escreveu isso para voce, mas ela me pediu para te entregar apenas quando chegasse a hora. Richard imediatamente reconheceu a caligrafia de sua esposa. Com as mãos trêmulas, ele abriu a carta e leu em voz alta. Richard, se André está de entregando esta carta, significa que nossa filha precisa dele e voce está lutando contra isso. Pare de tentar consertar Sofia e comece a amá-la por quem ela é. Deixe André ajudá-la. Ele perdeu a própria filha, mas ele pode salvar a nossa. Lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Richard. Porque voce não me contou isso desde o início? Porque voce não estava pronto para ouvir. Voce precisava ver Sofia sorrir novamente primeiro para entender que nem tudo pode ser controlado ou comprado. Naquele momento, o telefone de Richard tocou. Era Carla, a enfermeira, e sua voz estava cheia de pânico. Sr. Blackwood, o senhor precisa vir para casa imediatamente, Sofia. Ela está fora da cama. Ela está tentando andar sozinha e se recusa a parar até que André retorne. Richard sentiu seu mundo desabar pela segunda vez naquele mês. Estou indo para casa, ele disse a André. Voce vem comigo. Não como seu funcionário, André respondeu firmemente. Como o médico de sua filha, como o homem que sua esposa escolheu para cuidar dela, e como alguém que não aceitara mais ser tratado como inferior por tentar salvar sua família. No caminho de volta, Richard finalmente fez a pergunta que martelava em sua cabeça: o que voce realmente quer de mim? Quero que voce pare de ver minha cor antes de ver minha competência. Quero que voce pare de pensar que, porque sou brasileiro e estava dirigindo seu carro, não posso ser qualificado para cuidar da sua filha. E quero que voce admita que passou 6 meses pagando os melhores especialistas do mundo. Mas demitiu o único que realmente funcionou porque ele não parecia como que voce esperava que o médico parecesse. As palavras de André cortaram mais fundo do que qualquer relatório de investigação. Richard percebeu que havia julgado André não apenas como um funcionário, mas havia carregado todos os preconceitos que ele nem sabia que tinha. Quando chegaram a mansão, encontraram Sofia no corredor, apoiada na cadeira de rodas, mas como espesnochao, tentando dar pequenos passos. Lágrimas escorriam pelo rosto dela, mas ela não parou, Sofia. Richard correu em direção a ela, mas ela levantou a mão. Não, papá, eu tenho que mostrar ao André que eu consegui. Eu tenho que mostrar a ele que eu não desisti. André se aproximou lentamente e se ajoelhou à altura da menina. Eu sempre soube que voce conseguiria, pequena borboleta. Mas voce não precisa se machucar para me provar isso. Voce vai voltar? Sofia perguntou, sua voz pequena e cheia de esperança. André olhou para Richard, que finalmente entendeu que não se tratava de contratar um funcionário. Tratava-se de aceitar ajuda. Tratava-se de engolir seu orgulho. Tratava-se de admitir que ele havia julgado um homem extraordinário por suas características mais superficiais. André, Richard disse, sua voz falando. Não sei como me desculpar pelo que fiz, não sei como compensar meu preconceito, minha arrogância, mas se ainda há uma chance, eu gostaria que você voltasse. Não como motorista, como o médico que minha esposa escolheu, como a pessoa que fez minha filha sorrir novamente. André sorriu pela primeira vez desde que havia sido demitido. Só se você me prometer uma coisa, qualquer coisa. Da próxima vez que eu ensinar Sofia a dançar, você vai dançar com ela também, porque ela precisa do pai dela, não apenas do médico dela. E ali, no corredor daquela mansão que havia sido fria e silenciosa por tanto tempo, a mais bela das criacos comecou. A de uma família aprendendo que o amor não conhece preconceitos, e que às vezes o remédio mais poderoso é simplesmente aceitar a ajuda de quem está disposto a oferecê-la, independentemente de sua aparência ou de onde vem.
2 anos depois, a mansão Blackwood havia sido completamente transformada. O projeto Borboletas Diferentes atendia dezenas de crianças com deficiência. Criado por meio de uma parceria entre Richard Blackwood e Dr. André Silva, Sofia, agora com 10 anos, andava com muletas e dancava regularmente. Suas risadas ecoavam pelos corredores da casa que havia sido transformada em um centro de esperança. Pai, hoje vamos ensinar a nova menina a dançar, Sofia anunciou ao entrar no escritório. Ela está com medo, mas eu vou mostrar a ela que dançar em uma cadeira também é lindo. Richard sorriu, lembrando-se de quando ele achava que era impossível para alguém em cadeira de rodas dançar. André havia se tornado muito mais do que um médico. Ele era o irmão que Richard nunca soube que precisava. Durante as reuniões com os investidores, Richard fazia questão de dizer a verdade. Quase destruía a única chance de felicidade da minha filha porque julguei um médico extraordinário pela cor de sua pele. Meu preconceito quase custou a felicidade de Sofia. A cerimônia de formatura da primeira turma aconteceu no salão principal. 23 crianças haviam completado o programa. Sofia subiu ao palco com suas muletas e dançou uma rotina que ela mesma havia coreografado. Há 2 anos, eu achava que nunca seria feliz, ela disse ao microfone. Hoje eu sei que ser diferente não significa que você é menos especial. Significa que você voa do seu próprio jeito único. André observou comovido, lembrando-se de suas primeiras palavras para Sofia. Algumas borboletas voam diferente, mas ainda voam. Richard havia perdido amigos de seu círculo de elite que não aceitavam sua parceria com um homem negro, mas ele ganhou uma família de verdade e um propósito na vida. Aprendi que o preconceito não é apenas uma injustiça contra os outros. É uma prisão que construímos para nós mesmos, ele disse em uma entrevista nacional. Quando finalmente vi André por como ele realmente era, não apenas salvei minha filha, eu me salvei. O projeto atendia 300 famílias por ano. André publicou sua metodologia gratuitamente para médicos em todo o mundo. Richard descobriu que construir vidas era mais gratificante do que construir fortunas. A mansão que havia sido um túmulo silencioso agora pulsava com música e esperança. Richard provou que a melhor vingança contra o preconceito é transformá-lo em pontes para um mundo melhor. Se esta história demonstra como nossos julgamentos podem nos guiar para milagres bem na nossa frente, inscreva-se no canal para mais histórias que provam que a grandeza humana não tem cor ou classe social.